Shabbat, Shabbat, Shalom. Nós estamos na Parashá Pinhas, que no português é Finéias. A 41ª porção semanal desse ano de 5.783 de 2023. Essa Parashá é longa, ela vai de Números 25:10 a 29:40. A Haftará é 1 Reis 18:46 a 19:21. E a porção do Brit Hadashah é Lucas 23:1 a 24:53. Eu tenho certeza que todos leram em casa. Amém? Mas eu não vou falar dessa Parashá hoje. Pois eu quero hoje iniciar comentando sobre o que o Ruach HaKodesh fala por meio de Saul, Paulo, em Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor começa a nos advertir, a nos dizer, para que nós não fiquemos enganados, ou seja, nós não enganemos a nós mesmos, pensando que podemos, de alguma forma, escarnecer de Deus. Todo mundo sabe o que é escarnecer, zombar, estranho. Quem zombaria de Deus? Ou seja, não pense você que Deus permitirá que qualquer um de nós, seja judeu ou gentio, zombe dele. Amém? E de antemão Deus já nos avisa que os injustos não herdarão o reino dos céus, como está escrito em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Se você estiver nessa lista, você certamente não herdará o reino dos céus. E não pensa você que você agindo dessa forma, zombando de Deus, ainda assim você vai herdar o reino dos céus. Não vai. Veja lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os efeminados. Hoje em dia está uma moda muito grande, não é? Efeminado é aquele homem que se traveste de mulher. E mulher que se traveste de homem, ao contrário, né? Masculinizada. Nem os sodomitas. E muita gente pergunta qual a diferença entre efeminado e sodomita. A palavra sodomita significa aquele que tem relação anal, seja homem com mulher, ou seja, homem com homem. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, não pensa você que engana a Deus, estão abrindo igrejas de homossexuais, e as pessoas dizem igreja, não é, homem não engana a Deus. Se eu ajo dessa forma que aqui está escrito, de maneira nenhuma eu herdarei o reino dos céus. Meu irmão, Deus sabe a vida e a prática de cada homem na terra, que existiu, existe e existirá. Nenhum homem engana a Deus. Rafael, mas eu fiz escondido lá no meio do mato. Você escondeu dos homens, mas de Deus não. Ou seja, homem nenhum enganará a Deus,
Por isso Deus afirma uma coisa interessante: tudo o que o homem semear, este também colherá. Não tem jeito. Se você semeia feijão, nasce o quê? Não vai nascer manga, né, meu irmão? Não tem jeito. Nem dando jeitinho. Inclusive, Deus já fala de antemão que ele retribuirá a cada um segundo a sua obra, ou segundo o que semeou na terra. Veja lá em Romanos 2, de 6 a 13, que diz assim: ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobediente à verdade. Deus trará ira para todos aqueles que rejeitam a verdade. O rei lá da Judéia perguntou a Yeshua: o que é a verdade? E Yeshua responde para nós: eu sou a verdade, não é? O caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra está dizendo que aqueles que não aceitam a verdade, que são desobedientes a ela, a ira de Deus estará sobre ele. A ira, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Tribulação e angústia. Primeiramente do judeu. Sempre primeiro é o judeu, inclusive nisso. E também do grego. O grego aqui quer dizer outras nações. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu, sempre primeiro ao judeu, e também aos outros povos. Pois para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram são os gentios. Sem lei pecaram. Sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, que são os judeus, pela lei serão julgados. Amém? Então é igual, né? Quem pecou sem lei perece. E quem pecou sob a lei também perece. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei. Só aqui a gente já corta aquilo que tem sido ensinado pela igreja, de que a lei de Deus acabou. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Isso casa com o que Tiago fala, né? Por isso que ninguém lê Tiago. Tiago diz que a justificação não é só pela fé, mas inclui a lei também. Inclusive, eu quero dizer a vocês que Eliú, na época de Jó, já sabia que Deus dará a cada homem segundo a sua obra. Isso não é uma novidade. Eliú já sabia, Jó 34:11, pois segundo a obra do homem, ele retribuirá, e faz a cada um segundo o seu caminho. Deus vai retribuir a cada um segundo aquilo que semeou, segundo aquilo que ele fez. E isso é uma coisa que Deus vem falando lá de trás, isso não é uma novidade. Nós deveríamos saber disso. Ele o sabia. E isso também é confirmado em Apocalipse, para você não dizer que é só na Torá, no Taná. Não. Em Apocalipse aí, 22:12, eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Segundo aquilo que você faz por meio do corpo, segundo a vida que você tem hoje, aquilo que você semear, certamente você vai colher. E esta é a lei da semeadura. Muita gente só fala da lei da semeadura com respeito aos bens, né? Que a palavra de Deus fala também, né? Se você lança teu pão nas águas, que de certo ele retornará. É lei da semeadura também. Mas não é só sobre isso que a lei da semeadura fala.
A lei da semeadura fala, aquilo que você planta na terra, você vai colher. Rafael, mas eu vejo tanta gente fazendo mal e rica, mas não é só colher agora, vai colher por toda a sua eternidade. Porque isso é um princípio, isso é uma lei, nós chamamos essa lei de Deus de lei da semeadura. Você pode ter certeza, se você plantar milho, você colhe milho, não colhe? Você nem vê crescer, mas que você colhe milho, você colhe milho. Aquilo que você planta é o que você irá colher. Não tem outra maneira, não adianta você querer plantar uva e colher maçã. Você não vai fazer isso. E logo depois que o Senhor nos explica que nenhum de nós, nem judeu, nem gentio, enganaremos ou zombaremos dele, nos é esclarecido que nós, regenerados, passamos a ter dois campos para semearmos. A palavra vem dizendo que aquilo que a gente semear, a gente colhe. E a palavra vem dizendo também que quando nós somos regenerados, nós passamos a ter dois lugares para semear, dois campos para semear. E tem uma coisa para dizer a você, você tem que semear em algum lugar, obrigatoriamente. Você não pode viver sem semear. Amém? E você vai semear em um desses campos, você que é regenerado pelo Ruach HaKodesh. Veja lá em Gálatas 6:8. Porque quem semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. De onde nós podemos concluir que quando eu sou regenerado, eu passo a ter dois campos para semear. A minha carne ou o meu espírito. O Senhor está nos ensinando isso, que quem é regenerado ou nascido do alto, da vontade do Pai, passa a ter dois campos para semeadura em sua vida. O campo da carne e o campo do espírito. E mais, é você quem vai escolher qual dos campos você vai semear. É você que escolhe. Rafael, como assim? Sou eu? Sim, é você que escolhe. Você vai entender isso à medida que você entenda que quando Deus trouxe Israel até a terra de Canaã, ele falou que tinha o quê? Dois caminhos. A obediência a ele ou a desobediência. A obediência, caminho de vida. A desobediência, caminho de morte, não é verdade? E Deus ainda fala assim, olha, escolhe o caminho de vida. É a mesma coisa, nós temos dois campos, o campo da carne e o campo do espírito, porque nós fomos regenerados por Deus. E o próprio Deus já nos diz o que colheremos de cada campo semeado. Deu para entender? Se semearmos no campo da carne, vamos colher corrupção e morte. E se semearmos no campo do Espírito, vamos colher vida eterna e justiça. E você certamente está se perguntando, será que eu estou semeando na carne ou estou semeando no Espírito? Você já se perguntou assim? Hein? Porque eu já. Os homens, no tempo de Jó, já observavam o local de plantio. E já entendiam que o que você colhe é exatamente o que você plantou neste local. Ou seja, eles já compreendiam a lei da semeadura. Veja em Jó 4:8, conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. A palavra está nos dizendo que a lei da semeadura é possível, é passível de observação por todos nós. Porque, olha o que a palavra está dizendo, conforme tenho visto. Então, a lei da semeadura é vista por nós. Qualquer um de nós pode perceber isso. É visível essa lei. Agora, presta atenção no que a palavra está nos revelando em Jó. Os que lavram iniquidade. Primeiro, todos sabem o que é lavrar. É arar, não é? É pegar aquele instrumento agrícola,
revolver a terra e gerar o quê? Sucos na terra para futuro plantio, não é isso? Não é verdade? Então, os que lavram, eles preparam o campo. Segundo, a palavra iniquidade, aqueles que lavram iniquidade, significa a rejeição e quebra dos mandamentos divinos. E quem rejeita a lei de Deus, senão a carne? E está escrito aonde isso? Lá em Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Logo, lavrar a iniquidade é, na realidade, semear o mal na carne, porque é a carne que desobedece à lei de Deus. Então, quando eu estou semeando na carne, eu tenho resistência à lei de Deus, porque a carne não pode obedecer à lei de Deus. Interessante, porque muitos dizem que a lei de Deus é pesada, quem diz isso é a carne. Quando eu estou sentindo que a lei de Deus me pesa, é porque eu semeio e ando na carne. Simples assim. Mas eu encontro tantos crentes falando isso, porque são crentes que semeiam na carne. Simples assim. Logo, lavrar a iniquidade e semear o mal significa que você desobedece à lei de Deus e com isso você está semeando no campo da carne. Porque a carne não aceita obedecer à lei de Deus. Veja, Deus repete isso e acrescenta mais uma coisa lá em Oséias 11:13, ó, lavraste a impiedade, cegaste o quê? A iniquidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Então, confiar em seu caminho e na multidão dos homens também é semear no campo da carne. Por isso está escrito lá em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor Deus, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, confiar no homem é semear na carne, porque eu estou confiando na carne, porque o homem é carne. A Bíblia diz que a ajuda do homem é inútil, porque nós somos pó, nós somos cinza. E quando estamos semeando no campo da carne, sabe o que colhemos? Todo mundo conhece. O que colhemos é Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Tem muita gente chamando idólatra de irmão. Olha aí, ó. Idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as disenções, os partidos. Como é que crente participa de partido? Isso é obra da carne. As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. E não adianta, se tu pratica isso, se tu gera isso aqui, você não vai herdar o reino dos céus, ainda que você esteja na igreja, ainda que você diga que tu é santos, ainda que tu diga que é batizado com o Espírito Santo, você não será salvo. É igual lá em Hebreus 6, não é verdade? Que está escrito que o campo é arado, tratado, semeado, vem a chuva xerode, a chuva temporã, e não dá nada. Este campo está perto de ser amaldiçoado, porque não gerou nada. O crente que recebe o Espírito Santo é um campo que é arado, ele fica com dois lugares para semear, o campo da carne e o campo do Espírito. Uns semeiam só no campo da carne, e aí morrerão e serão condenados. Porque quem semeia na carne vira inimigo de Deus
e colhe morte. Então, não é só ser batizado com o Espírito Santo, é necessário, é vital, mas se você, batizado com o Espírito Santo de Deus, semear na sua carne, você colherá morte e corrupção. Por isso, o irmão do Senhor, Yaakov, que na nossa Bíblia está escrito Tiago, lá em Tiago 3, 14, 16, escreveu uma coisa assim, ó: mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso, e ele está falando para quem é convertido, em nosso coração não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra mal. O que é sentimento faccioso? Você sabe? Faz facção, faz divisão. E às vezes dentro do corpo de Yeshua tem pessoas que dividem pessoas, que separam pessoas. Essas pessoas, na realidade, estão semeando na carne. E essas pessoas têm uma sabedoria diabólica, não do céu. Está vendo aí a distinção? Você consegue perceber, meu irmão? E isso confirma que os que semeiam na carne colherão corrupção e morte. Com isso, não herdarão o reino de Deus, pois todos já sabemos o que está escrito em 1 Coríntios 15, 50. Eu só vou relembrar. Mas digo isso, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Não tem jeito. Se você semeia na sua carne, você alimenta na sua carne, você anda na sua carne, você pode ser pastor, pode ser profeta, pode orar em línguas, pode levantar um morto, mas você será condenado. Deu para entender? Tem gente que se espanta quando ouve. Não adianta, porque levantar morto não é poder seu, é de Deus. Orar em línguas é o Espírito de Deus que nos dá, nos concede. Visão, profecia é o Espírito de Deus que nos concede. Balaão era profeta, viu até o Mashiach, profetizou sobre ele, e Deus mandou matar. Sabe por quê? Ele semeava na carne. O que ele tinha desejo? Dinheiro. Isso é semear na carne. Era esse o cuidado dele. Ele via maravilhas de Deus. Tem muita gente que fala que ele era falso profeta. Ele não era falso profeta. Tanto não era falso profeta que ele conhecia como Deus agia. Inclusive, como ele não podia amaldiçoar Israel, ele ensinou aquele povo a conduzir Israel ao pecado. Porque pecou, Deus tem que trazer o quê? E ele sabia disso. Ele conhecia Deus. E vou dizer uma coisa, às vezes a gente tem visão de olhos fechados, ele não. Ele tinha visões de olhos, ele estava de olho aberto assim, Deus ia mostrando para ele. Não tem profeta assim entre nós? Tem. Deus vai mostrando de olho aberto. Mas não significa que ele está salvo. Depende, pode estar, mas ele pode semear na carne. Eu vi muito profeta na nossa época profetizando por dinheiro, está semeando na carne. A profecia pode ser verdadeira, sim, pode vir de Deus, mas ele semeia na carne e logo ele morrerá. Não herdará o reino do céu. Mas ele profetizou maravilhas, eu sei. Balaão não profetizou sobre Yeshua. Quem falou sobre Yeshua na época de Balaão? Israel? Balaão. Ainda falou de onde vinha. De um povo escravo, que ninguém imaginaria, saindo do Egito, depois de mais ou menos 400 anos escravo lá dentro. O pessoal estava até com medo de Israel, por causa da multidão que era. Quem imaginaria que o Mashiach viria dali? Hoje eu sei, hoje você sabe, mas naquela época eles sabiam? Mas Balaão sabia, porque Balaão profetizou, de ti procederá uma estrela. Eu não vejo de perto, eu vejo de longe.
de ti procederá uma estrela, e nela os gentios esperarão. Opa, ó, veio de Deus ou não? Ele era profeta de Deus, mas semeava na carne. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes Deus nos dá os dons, e nós, como ainda estamos com 2 campos a semear, a gente começa a ter uma tendência de semear na carne, alimentar a carne, e isso é extremamente perigoso, porque a carne ela tem que ser crucificada com Yeshua, para que ela não seja alimentada. E parece que nós não estamos compreendendo isso. Aí vem uma coisa que a Bíblia diz, né? O ouro é provado pelo fogo, o homem é provado pelos elogios. Aí eu profetizo, pá! Aí a pessoa chega, caramba, esse cara é um profeta. Aí a minha carne faz o quê? Pois é, alimenta a carne. Você acha que eu vou ser salvo? Estou alimentando a carne. Tem muita gente que não entende. Yeshua falou, para mim seguir tem que pegar a sua cruz e seguir. Sabe por quê? Não é pegar seu sofrimento, é porque a cruz é instrumento que mata a carne. Você precisa matar a carne. A Bíblia fala isso várias vezes. Eu não posso alimentar minha carne, eu tenho que cuidar da carne, mas ela tem que estar sujeita a mim, e não eu sujeito a ela. A carne não herda o reino dos céus. Se eu alimentar ela, eu fico com ela. A Bíblia ainda fala o seguinte, se eu ando na carne, eu sou inimigo de Deus. Então, para pensar. Quantos milhões tem na Terra? Você faz a conta em casa, eu não sei agora. 8 bilhões? Será quantos crentes verdadeiros tem na Terra? Verdadeiro, amigo de Deus. Tirando esses, o resto tudo é inimigo de Deus. A maioria de quê? É de inimigo. Porque até dentro da igreja tem inimigo de Deus, porque tem joio. Dentro da igreja tem pessoas que alimentam a carne. Às vezes a pessoa nem tem essa percepção. Você está conseguindo ter essa percepção? Às vezes a pessoa não tem. A pessoa alimenta, ela semeia na carne, mas ela não está entendendo. Ela acha que é de Deus aquele negócio, e não é. Ela alimenta a carne, vem fama, vem alegria, vem dinheiro. Ela acha que aquilo é bênção de Deus, mas ela está alimentando a carne dela, e carne e sangue não é do reino de Deus. Mas foi Deus que deu o dom para ela? Foi. Mas dom não salva. Se dom salvasse, Balaão era o primeiro da fila. Se dom salvasse, nós não teríamos dúvida sobre Salomão. Você tem dúvida? Salomão teve uma sabedoria que, se Dom salvasse, Judas seria o segundo da fila também, ué. Porque Judas recebeu autoridade, expulsou o demônio, viu Yeshua fazer milagre, e ele foi condenado. Agora, meu irmão, é diferente quem semeia no Espírito. Os que semeiam no campo do Espírito, semeiam em justiça, como está escrito lá em Oséias. Deus já falava isso lá em Oséias. Vamos lá para você ver, ó. Oséias 10, 12. Semeias para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo alqueivado. Campo alqueivado é o campo que foi arado e deixa ele descansar. Não é à toa que Yeshua diz, eu vos dou a minha paz, vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. E outra coisa, campo alqueivado é campo que descansa, não é? Arado que descansa. A gente não vem para o Shabat, para o descanso? Amém? Então, lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Semear em justiça é também compreender que a fé tem que nos levar à obediência aos mandamentos. Quando eu falo que a fé
me leva, acaba com os mandamentos, eu estou semeando na carne, porque a carne é que não gosta do mandamento. Você entende isso? Hein? Compreende, meu irmão? Às vezes parece que é difícil as pessoas compreenderem isso. É a carne que não gosta de obedecer à lei de Deus. É bem claro isso na Bíblia. E se eu alimento isso, eu estou semeando na minha carne. Eu estou alimentando a minha carne. Semear em justiça é também compreender que a fé tem que nos levar à obediência aos mandamentos, como é falado por Tiago lá, que as pessoas nem leem. Semear em justiça é exatamente o que Paulo fala em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Olha aí, ó, se você abrir Tiago, será que por que eles não gostam de ler Tiago, gente? Porque contradiz o que eles estão dizendo, que a lei acabou. Vai lá em Tiago 2. Deixa eu ver só um número aqui, porque eu não quero ler Tiago todo agora. Tiago 2, 22, ó. Vês que a fé cooperou com as obras aqui é da lei. O que pelas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? O que Tiago está dizendo? Ó, eu creio, obedeço, logo minha fé é edificada. Eu creio, obedeço, a minha fé é edificada. Por que muita gente começa com a fé aqui e termina com ela lá embaixo? Porque não leva a obediência de mandamento. Logo a fé não é edificada. Ela vai sendo minguada aos poucos. E olha o que ele fala aqui, ó. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Por quê? A fé tem que me levar à obediência de mandamento, porque essa fé que te abre porta de emprego, que te cura, que te, sei lá, traz riqueza, se não te levar ao mandamento, a Bíblia diz que essa fé não pode te salvar, ela é estéril. E muita gente na igreja alimentando essa fé, porque tudo é possível pela fé. E você pode conquistar as coisas pela fé. Isso não é mentira, isso é verdade. E tem gente, inclusive, que tem dom de fé. E quando ele crê, acontece de fato, porque Deus não mente. Mas ainda assim, se a sua fé te fizer conquistar toda a terra e não te levar ao mandamento de Deus, você será condenado. Deu para entender? Paulo fala isso, eles acusam dizendo que Paulo disse que a lei acabou em Gálatas. Ele não disse, ele disse que a justificação não é pela lei, e nem pode ser. Israel tinha lei e desobedeceu, o gentio nunca teve lei. Então a Bíblia diz que as escrituras encerraram todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia com aquele que crê, seja judeu, seja gentio. E se você é salvo pela fé, tu anula a lei? Não, antes você passa a estabelecer a lei. É isso que Tiago ensina e é isso que Paulo ensina. Fala em Gálatas, fala em Romanos. É isso. Semear em justiça e andar em espírito para permitir que a justa exigência da lei de Deus se estabeleça em nós, como está escrito lá em Romanos 8,4, para que a justa exigência da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... A lei de Deus é justa, a carne não aceita ela, rejeita ela. Então, para que eu possa entrar no reino de Deus, primeiro eu tenho que ser regenerado. Depois tenho que passar a semear no espírito, mortificando a carne, para que a justa exigência da lei de Deus, porque ela é justa, se estabeleça em mim, que não ando mais na carne, que não semeio mais na carne, que não alimento mais a carne, mas o meu homem interior, o espírito.
Aí a justa exigência da lei de Deus se estabelece em mim, que sou espiritual. É isso que Romanos está ensinando. Vou ler de novo. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todo aquele que rejeita a lei de Deus está alimentando a carne, está falando aquilo que a carne quer. E isso não é de Deus. Porque se eu ando na carne, eu me torno o quê? Inimigo de Deus. Então eu tenho essa situação. Eu posso ser batizado no Espírito Santo, mas sou inimigo de Deus porque alimento a minha carne. Olha que coisa. Ah, Rafael, mas isso é o ímpio. Não, o ímpio não tem espírito. Perdão, o ímpio não tem um espírito regenerado. Ele não semeia no espírito, porque o espírito dele está com semente de morte. Só quem semeia no espírito somos nós que somos regenerados pelo Espírito de Deus. Então, eles lá só alimentam a carne, eles nem imaginam vida espiritual. Eu, quando estava no mundo, nem imaginava isso. Você imaginava? Eu só posso ter noção e consciência de vida espiritual à medida que o Espírito de Deus regenera o meu espírito. Aí eu passo a ter dois campos para semear, o campo da carne ou o campo do espírito. Muitos dentro da igreja são regenerados, mas estão semeando na carne e serão igualmente condenados. Ah, mas ele ora em língua, não importa. Ah, ele profetiza, não importa. Isso não é do homem, isso é de Deus. Eu amo dinheiro, o que adianta eu estar cheio do Espírito? Eu vou profetizar em função de receber dinheiro, eu já vi muita gente fazendo isso. Quantas pessoas não recebem do Espírito louvores? Muitos. Mas estão todos buscando o quê? Lucro. Isso é alimento da carne. Está alimentando a carne. Vai ser salvo? Não. Só se arrepender e passar a semear no Espírito. Não tem possibilidade de semear na carne, gente. Está me ouvindo? Está entendendo? Temos que semear no Espírito, temos que aprender a semear no Espírito. Semear no Espírito é também o que Yeshua nos ensina em Mateus 7, 16, 20. Ele chama de árvore boa e árvore má. Aqui, ó. Assim toda árvore boa produz bons. É quem semeia no Espírito, gente. Quem semeia no Espírito colhe o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. É a carne. Ela produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ele está te garantindo, se você semear no Espírito, você vai colher bons frutos. Não tem como não colher bons frutos se eu semear no Espírito, mas também não tem como eu colher bons frutos se eu semear na carne. Não tem. Ele vai dizer, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos, não tem como. Gente, a carne não produz bons frutos, a carne produz impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, partidarismo, ira, facção, é isso que ela produz. Rafael, mas eu quero arrumar isso, não tem como. Ah, mas eu tenho boa intenção, mas não tem como, gente, é igual se você plantar maçã, vai nascer maçã. Não vai nascer o que você quer. Se você semeia na carne, você vai colher isso aí, idolatria, prostituição, maldição, lascívia, é isso que você vai colher. Nem que você tenha boa vontade. Não, mas eu vou melhorar esse negócio. Não tem jeito. É isso que Yeshua quer dizer. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Então, se eu semeio na carne, eu serei cortado. Ó, e lançado aonde? No fogo. Para queimar. Jesus é hippie, paz e amor? Yeshua fala o que Deus mandou ele falar. Portanto, pelos seus frutos... Gente, se o cara é homossexual, está semeando na carne. Não é do reino dos céus. Rafael, mas tem uma igreja lá e eles oram em língua. É demônio, meu irmão. Não é de Deus aquele negócio. Não precisa nem ficar espantado.
No final dos tempos, essas confusões existiriam, mas você começa a ter consciência da divisão dessas coisas. Deu para entender? A carne produz religiosidade também, viu, meu irmão? Cuidado com isso. Veja também Efésios 5:9, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. Ó, a justiça e a verdade estão sempre envolvidas quando você semeia no Espírito. Sempre. Justiça e verdade. Veja Efésios 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós temos que ficar assim. Agora, ficamos assim, santos e amados, quando nós semeamos no Espírito. Está vendo aí? Por isso, se semearmos verdadeiramente no Espírito, o que nós vamos colher está em Gálatas, todo mundo conhece isso, 5:22-23, mas o fruto do Espírito é o amor. É isso que nós vamos colher. Amor, o gozo, a paz, gozo mesmo, gozo no Espírito. Você já sentiu o gozo no Espírito? A paz, longanimidade. Você vai ser uma pessoa de longo ânimo. Às vezes Deus fala assim, olha, eu vou te dar uma coisa, aí demora 14 anos, mas você espera, você está semeando no Espírito. Você está entendendo? Você está sendo o quê? Longânimo. Ó, porque na carne você não consegue esperar. Eu estou ficando velho, eu estou ficando isso, eu não vou poder criar filho, eu não vou poder... Não fica assim? Isso é a carne. Você está semeando na carne. Rafael, mas isso é justo? Mais ou menos. Mais ou menos. Se você é regenerado, não é não. Na carne o cara não tem outra solução. Mas no Espírito, quando você já é regenerado, você conhece o seu Deus, que sabe que não importa o tempo, se Ele quiser fazer você gozar aquilo daqui a 50 anos, você está vivo aí com saúde e tudo, Ele faz, porque Ele tem poder para fazer. No Espírito eu sei, na carne não. Quando eu estou na carne, eu não admito essas coisas. Eu não compreendo essas coisas. Eu não compreendo o amor. Tem muita gente que fala assim, puxa, mas eu amo meu filho. Você que pensa. Isso é um sentimento da alma só. Você está preso ao sangue. Mas o amor verdadeiro é no Espírito. Ele nunca acaba. Paulo não fala lá? O amor nunca acaba? O que o profeta das trevas da carne falou? O amor é bom quando? Pois é, esse é o profeta da carne. Agora, os profetas espirituais de Deus falam que o amor nunca acaba. Amor não acaba. Então, se você casou com alguém e fala que o amor acabou, isso é carne. Você está alimentando a sua carne. Deu para entender, gente? Simples, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade. Você fica bom. Bondade. Fiel, você se torna fiel no Espírito. Fidelidade, porque isso tudo vem de Deus. Mansidão, você se torna manso. E, sobretudo, tem o quê? Domínio próprio. Por isso que quando o crente fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, é carnal. Ele está dizendo, eu sou carnal e serei condenado. Essa é a tradução. Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Isso tudo é gente na carne, meu irmão. Repreende isso em nome de Yeshua, porque nós temos mansidão, nós somos mansos. Eu tenho um testemunho disso tremendo, gente. Minha mãe me chamou para ir num banco lá na Ilha do Governador. E quando eu entrei na Ilha do Governador, aquele movimento todo, minha mãe viu um banco, bateu na minha perna. Quando ela bateu na minha perna, eu levei um susto, eu fiz assim, olhei. Aí eu fechei o cara aqui. Quando nós paramos no sinal, ele fez assim, saiu armado. Ele ia me matar. Quando ele vem para cima de mim, o Espírito Santo se moveu em mim e colocou na minha boca assim, me perdoa, meu querido, porque eu não te vi. Quando eu falei isso, a mulher dele, na mesma hora, eu acredito nele. Aí ele escondeu a arma aqui e falou assim, você está zombando de mim? Eu falei, claro que não, porque eu zombaria de você. Mas aquilo aqui no meu coração foi o Espírito de Deus. E a palavra que saiu da minha boca veio de Deus, porque ali tinha uma cilada para que eu fosse morto.
Amém, meu irmão? Mansidão é do Espírito, não é da carne. Se eu entrasse na carne ali, eu ia me atracar com ele, ele ia me matar. Com certeza. Porque ele ia me provocar. Deu para entender, gente? Isso é semear no Espírito, domínio próprio, mansidão. Porque contra essas coisas, os frutos que o Espírito gera, se nós plantarmos nele, não tem lei de Deus contra. Não existe lei de Deus dizendo não seja manso. Não tem lei de Deus contra amor. Não tem lei de Deus contra mansidão, contra fidelidade. Não tem lei de Deus contra isso. Mas tem lei de Deus contra adultério, contra ira, contra partidarismo. Isso tudo é da carne. Deu para entender? A lei é contra o que a carne produz. E é favorável ao que o Espírito produz. Por isso, nós temos que aprender a semear no campo do Espírito. E devemos prestar atenção que se semearmos na carne, não temos como semear no Espírito. Ou você semeia num lugar ou semeia no outro. Não pode semear nos dois, não tem como. Você não consegue semear um pouco aqui, semeia um pouco ali. Ah, irmão, sair do Espírito, não existe isso. Ou você semeia na carne, ou você semeia no Espírito. Eu vou te mostrar na Bíblia por quê. Não tem como. Os dois não se dão. Os dois não se dão. Ó, nós não podemos semear na carne e no Espírito, ou vice-versa. Pois o Espírito e carne são inimigos. Eles são inimigos. São opositores. E um luta contra o outro. Em nós. Quem já teve esse conflito? Milita, briga, é guerra. Milita é uma palavra bonita para dizer pancadaria, né? É uma pancadaria. A carne luta contra o Espírito fica lutando contra a carne. Para que você não faça, quando você vai semear na carne, o Espírito grita. Quando você vai semear no Espírito, a carne grita. Por isso tem que ter a cruz para matar a carne. Mas não tem cruz para matar o Espírito, mas tem cruz para matar a carne. Ó! Por isso, para seguir Yeshua, eu tenho que levar a minha... Porque o que vence a minha carne é o quê? A boa vontade? Não, a cruz. Deu para entender, gente? Sem cruz você não mata a carne. Não tem jeito. A Bíblia diz em Romanos que aqueles que têm o Espírito de Deus, a carne está morta por causa do pecado. Tem que matar a carne. Fomos mortos com ele no madeiro. Nós temos que ter essa experiência da morte no madeiro com Yeshua. Porque essa batalha só é vencida na cruz. Por isso que Paulo fala assim, miserável homem que sou, no meu interior eu tenho gozo e prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei me puxando para o pecado. Que homem miserável que eu sou, mas graças a Deus por Yeshua HaMashiach, que morreu no madeiro por amor a nós. Ou seja, por causa do madeiro, eu tenho capacidade de matar a carne. Deu para entender, gente? Isso é extremamente importante. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Se você não entender isso, meu irmão, você pode estar semeando na carne sem saber. E eu acredito que tem muita gente nesses estados. Olha só, veja Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem, eles são opositores. Eles nunca vão concordar, nunca. Eu me lembro que quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, entrou um conflito na minha alma que eu nunca tinha tido, a ponto de eu pensar assim, será que eu vou ficar louco? Porque ficava um conflito. Essa é a guerra. Esse é o conflito que todo homem regenerado passa a ter. Com a medida em que a gente vai aprendendo a mortificar a carne no madeiro, o espírito vai sendo robustecido. Se eu não semear no espírito e deixar a carne, ela vai o quê? Se robustecendo, o espírito vai enfraquecendo. É igual uma balança. Eles nunca vão estar. Se tiver aqui o equilíbrio, tem pancadaria.
Ou a carne está mandando, ou o Espírito está mandando. Você sabe por que quando você é batizado no Espírito Santo você entra em conflito? Seu espírito estava morto. Veio o Espírito de Deus, reviveu o teu espírito. O que acontece? Tchum! A carne estava aqui. Mas aí entrou o espírito, tchum, igualou. Quando iguala, meu irmão, pancadaria come. Milita. Se você acha pancadaria feia, então fala. A briga. Mas eu digo a você, é uma pancadaria mesmo. O espírito luta contra a carne contra o espírito. Se você alimentar o espírito e crucificar a carne na cruz, aí um homem interior cresce. Você sabe por que muita gente luta contra a lei de Deus? Porque está alimentando a carne. E olha para a carne e fala, eu não tenho como obedecer a lei de Deus. A carne é verdade, você não tem. Aí ele luta contra a lei. Não é verdade? Não é isso que nós vimos? Pois é, luta contra a lei. Por quê? Porque ele está na carne, ele está olhando, a carne não obedece, não aceita. A Bíblia diz que a lei na carne fica enferma, ela não tem ação, porque a carne não se sujeita à lei de Deus. Então, se eu estou alimentando a carne, a lei para mim é terrível. Agora, se eu estou alimentando o Espírito, a lei de Deus me traz paz. Por isso que Paulo fala em Romanos que a lei de Deus é boa e é espiritual, mas nós estamos vendidos sob pecado. Ó, o que ele está dizendo? A lei é boa, Rafael. Quando você diz que a lei é ruim, Rafael, é porque você está vendido sob pecado. Você está alimentando sua carne. Porque onde que nós pecamos? Não é na carne? Por que a carne foi morta? Porque é na carne que nós pecamos. Por que Deus condenou na carne o pecado? Porque é na carne que nós pecamos. Por que Yeshua nasceu de mulher na carne igual a nós? Para condenar o pecado na carne, está em Romanos. Eu tenho que condenar o pecado na carne. E condenar o pecado na carne, eu começo a ver, se eu fizer em Cristo, eu começo a perceber que a lei de Deus é boa. Você já avaliou a lei de Deus para você ver como ela é perfeita? Em tudo, ela é espiritual, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é justa, não tem nada de errado na lei de Deus. Agora a carne milita contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus só estabelece quando eu sou espiritual. Aí a lei de Deus, a justa exigência da lei de Deus estabelece em mim. Por isso que eu gero amor, benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade. Fidelidade não só entre casais, mas entre irmãos também. Eu não preciso estar junto com o irmão para que ele veja a fidelidade. Às vezes você está em outro lugar qualquer, mas você continua sendo fiel, porque isso está no teu espírito. Deu para você entender? Você não rouba porque isso está no teu espírito. Simples, não? Nós que somos regenerados em Yeshua, passamos a ter essas duas naturezas, espiritual e carnal, ou, como falamos, campo para semear, como tratamos anteriormente. Na natureza espiritual, também chamada na Bíblia de homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. Olha para o seu interior, você tem prazer na lei de Deus? É porque seu homem interior está sendo alimentado. Quando Deus fala assim, olha que coisa interessante, nem só de pão vive o homem. Ele está falando assim, ó, ele está falando da carne e do espírito, sabia disso? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O meu espírito se alimenta com a palavra, a minha carne. Então ele está dizendo que o regenerado, ele não vive só de pão, ele precisa alimentar o homem interior dele, a palavra de Deus. Deu para entender? Em toda a Bíblia está falando disso. Em toda a Bíblia. Se você vê a vida de Balaão, você vai ver isso. Você vai ver que era um homem espiritual, mas ele alimentava a carne. Ele queria amor ao dinheiro. Ele está alimentando a carne. Deus podia dar dinheiro para ele? Podia, não deu a Abraão? Mas Abraão recebe por meio do Espírito. E Yeshua falou uma coisa que eu percebo que a igreja tem dificuldade. Ó, todo mundo sabe isso, mas eu vou falar do mesmo jeito.
Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Eu pergunto para você uma coisa, onde é que está o reino dos céus e a justiça? Hã? No homem interior, no espírito. Espírito, no coração você pode chamar também. No homem interior. Aí, o Senhor me regenera. Se eu não compreender essas coisas, e se eu tiver num grupo que alimenta a carne, a minha tendência é o quê? Alimentar a carne. Eu não consigo compreender isso. Porque o meu homem interior, ele começa a ficar pequeno, fraco. Aí, eu já vi muita gente assim, o Senhor batiza com o Espírito Santo, a pessoa fica com a fé aqui, derruba tudo, mas daqui a pouco, você encontra alguns anos, ela está com a fé lá embaixo. Por quê? Porque não alimentou, não semeou no Espírito. Aí, meu irmão, não tem como. O homem exterior cresce e abafa o homem interior. E às vezes não tem retorno. Esse é que é o perigo. Balaão não teve. Deus mandou matar. Tem muitos que acabam não retornando, porque o homem exterior, se se alimentar ele é forte, cara. Ele é forte. Ele te puxa. Ele mata o homem interior. O homem interior quer matar o exterior e o exterior quer matar o interior. É uma guerra. O Senhor nos deu um instrumento para matar o homem exterior, a cruz. Em Cristo. Não é a cruz sozinha, é em Cristo. Isso está em Romanos, viu, gente? Crucificar a carne com Cristo na cruz. Olha só. Onde eu parei? E na natureza carnal, chamada de homem exterior, nós temos prazer na iniquidade, ou seja, na desobediência à lei de Deus. Você já viu que as pessoas têm prazer em desobedecer? Quando eu estava no mundo, a gente falava muito que bom é o que a gente faz escondido. O que é isso? Prazer na iniquidade. E nós achamos isso muito legal. É ou não é? Nos sentimos vitoriosos, inclusive. Pois é. E este estado nos provoca um grande conflito, como já falei, como Paulo descreve em Romanos 7, de 21 a 23. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, ou seja, obedecer à lei de Deus, o mal está comigo, a desobediência da lei de Deus, a iniquidade. Porque segundo o homem interior, o homem espiritual, o campo espiritual, a natureza espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Olha, quem é batizado no Espírito Santo sabe o que eu estou falando, tem gozo na lei de Deus, não tem? Mas vejo nos meus membros, o que é membro? Natureza carnal, nosso corpo. Outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que é o homem interior. E me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros, homem exterior, natureza carnal. Está vendo aí? Paulo descreve esse conflito, porque agora eu regenerado, eu tenho o homem interior e tenho o exterior. Se eu semear no homem interior, eu vou conseguir crucificar na cruz o homem exterior. Se eu alimentar o homem exterior, eu vou apagar o homem interior. E isso cabe a nós. Por isso o conselho de Gálatas 5,16, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Outro segredinho, andar em Espírito. Rafael, como é que é andar em Espírito? Jejum, oração, obediência aos mandamentos de Deus pela fé. Você está andando em Espírito. Não é andar assim, não é isso, amém? É ter uma vida espiritual, jejum, oração, alimento da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e obediência aos seus mandamentos pela fé. Por isso tem esse conselho. Então podemos repetir, porque quem semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. E é exatamente por essa razão que Paulo diz em Romanos 8, 5, 8,
pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quanto mais eu alimento minha carne, meu irmão, posso ser pastor, profeta, o que for. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais eu busco coisas carnais. É assim, parece um imã. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Então, todo mundo que se inclina para a carne, seja profeta, pastor, mestre, seja quem for, vai morrer. Seja judeu, seja gentio. Ah, mas eu estou na igreja desde pequeno, não importa. Se você está inclinando para a carne, você vai ser condenado. Você é inimigo de Deus. Amém? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, quer ser inimigo de Deus. Tem muita gente na igreja que é inimigo de Deus e não sabe. Vive inclinado para a carne, não alimenta o espírito. Às vezes anda com a Bíblia na mão, com o alimento na mão, mas nem sabe nada do que está escrito aqui dentro, nem entende direito. O homem interior míngua. É igual o homem exterior. Já viu aquelas crianças que se alimentam, que não se alimentam direito, que ficam raquíticas, né? Então, o homem interior acontece isso também. Vai prejudicando o crescimento, chega uma hora que não tem mais jeito, a pessoa não desenvolve mais. Sabia disso? É a mesma coisa o homem interior, gente. Vai chegar uma hora, se você não alimentar ele, que ele vai ficando raquítico, depois, acaba. O homem exterior fica muito forte, e é como se você, eu já vi gente assim, é como se você nunca tivesse sido batizado com o Espírito Santo. Não sente mais prazer, nem gozo na lei de Deus. Isso é perigoso, está cheio de gente assim. Quando eu vejo uma pessoa lutando contra a lei de Deus, eu sei que aquela pessoa está alimentando a carne. E não falo isso para brigar, eu falo isso por amor, porque essa pessoa será condenada, porque ela tem rejeição à lei de Deus. E quem tem rejeição à lei de Deus é a carne. E se eu estou alimentando isso, eu estou semeando aonde? Na carne. E se semearmos no Espírito e pelo Espírito mortificarmos a carne, veja o que acontecerá em Romanos 8, 12, 14. Portanto, eu já li isso aqui? Ah, não. Pois não é sujeita à lei de Deus, já lemos isso, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, viu, meu irmão? Não agrada a Deus de jeito nenhum. Ah, eu canto bem, problema seu, não agrada a Deus. Você pode agradar o homem, a Deus não. Se você está na carne, tu não agrada a Deus. E se Machia estiver em nós, porque Yeshua falou assim, o Pai em mim e eu em vós. Então, se o Machia estiver em nós, certamente não conseguiremos mais semear na carne. Por quê? Veja lá em Romanos 8,10. Ora, se Machia está em vós, o corpo, natureza carnal, homem exterior, na verdade está morto por causa do pecado. Mas o espírito, o homem interior, natureza espiritual, vive por causa da justiça. Então, se Yeshua está em mim, eu já tenho uma grande vantagem. O meu corpo estará morto no madeiro. Por isso que eu tenho que carregar o madeiro. Amém? Inclusive, você percebeu que quando Yeshua estava carregando o madeiro, apareceu um homem? Hein? E carregou o madeiro? Você sabe por quê? Hein? Aquele homem é você, sou eu. Porque a cruz não era para Yeshua, mas era para nós. Ele tomou a cruz por amor a nós. Amém? Pois é, precisamos ter entendimento dessas coisas. E se semearmos no Espírito, e se Machia, já lemos, e se semearmos no Espírito e pelo Espírito mortificarmos a carne, veja o que acontecerá em Romanos 8, de 12 a 14. Portanto, irmão, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós temos possibilidade de mortificar a obra do corpo.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nem todos são. Quem não é dirigido pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. E se pelo Espírito mortificarmos o corpo, num futuro o próprio Deus vivificará nosso corpo mortal. Sabia disso? Nós matamos com Cristo a nossa carne na cruz, e se permanecermos, o próprio Deus vai vivificar o nosso corpo mortal. Quer ver? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua, quem que ressuscitou Yeshua? O Pai. Habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Yeshua HaMashiach, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui já demonstra que o Pai e o Filho são distintos, né? Porque tem muita gente que fala que, até tem um louvor, Jesus ressuscitou, como se Jesus, ele mesmo se ressuscitasse. Não é verdade, foi o Pai que o ressuscitou. Amém? Então, se o Espírito daquele que ressuscitou Yeshua está em nós, que é o Pai, o Espírito do Pai, nós seremos o quê? Nosso corpo será glorificado, ressuscitado, não é? Exatamente como Saulo, ou Paulo, explicou em 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar. Qual é o último chofar? É o sétimo. Porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados. Então, os mortos serão ressuscitados quando? No sétimo chofar. Então, não é antes da grande tribulação, como eles falam. Amém? É no sétimo chofar. Se você vê a ordem no Apocalipse, dos selos, do chofarote e das taças, você vai ver quando é. É simples, não é? Porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, né? Corpo já que não se corrompe mais. E nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível, que tem câncer, que tem dor no joelho, que tem dor nas costas, que quebra a unha, quebra dente, arranca dente, fica míope, tem que usar óculos, fica careca, dói, pele fica enrugada, etc, etc. Isso é corruptível. E Deus quer nos revestir com um corpo incorruptível. Rafael, esse corpo tem dente? Tem, mas não tem cárie. E não amarela. Esse corpo tem olho? Tem. Mas tu nunca vai ter miopia, nem vai precisar operar para colocar o que mesmo esse negócio aí? Lente, por causa da catarata. Tem cabelo? Tem, mas nunca vai cair. Mas vai ficar branquinho. Mas não é de velhice, é de eternidade. Amém? É de eternidade. Você consegue ver a divisão entre as coisas carnais e as coisas espirituais? É isso que eu tentei trazer para você entender. Porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista do quê? Da imortalidade, o que nós desejamos de todo o nosso coração, porque nenhum homem quer morrer. Então, meu irmão, dito isso, a escolha é sua. Vai semear no campo da carne ou no campo do espírito? Vai andar na carne ou andar no espírito? Escolhe aí aonde você quer semear ou andar. Shabbat Shalom.